Você já teve essa dúvida de como documentar um projeto para o seu portfólio de Data Science? Então, se você foi lá, desenvolveu todo um projeto, ficou super interessante e no final você não sabe o que falar, como descrever aquele projeto, como documentar da melhor maneira aquele projeto para ele ficar um projeto atrativo, interessante e, obviamente, chamar a atenção dos recrutadores e das empresas na hora do processo de contratação. Se você teve essa dúvida, esse vídeo eu quero esclarecer tudo isso, quero te ajudar nesse processo de como você documenta esse projeto para você ter um portfólio atrativo, com um projeto que seja interessante, que os recrutadores e as pessoas da empresa tenham interesse em ler esse projeto e vejam o seu potencial, obviamente, tá? Antes da gente iniciar, eu sou o Felipe e aqui no canal da Stack a gente te prepara para você trilhar as carreiras de analista, cientista ou engenheiro de dados. Se você tem interesse em trilhar alguma dessas carreiras, aprender essas habilidades tão demandadas hoje em dia, peço que você se inscreva no canal, deixa o like aqui no vídeo também se esse vídeo te ajudar, tá? E continue com a gente aqui que a gente sempre tem novos conteúdos chegando toda semana, tá bom? Então vamos lá, agora, de fato, resolvendo o nosso problema de hoje, eu quero te ensinar como documentar o seu projeto para ele ficar o mais atrativo possível. Então vamos comigo para a tela do computador para a gente entender uns pontos importantes. Muito bem, então para a gente documentar o nosso projeto, né, para o nosso portfólio, eu criei uma estrutura super simples para a gente se guiar por aqui, tá bom? Então o primeiro passo, a gente definir o objetivo e a aparência do nosso portfólio. E aqui o objetivo e a aparência, já falando um pouco claramente da aparência, eu quis falar que é importante que a gente documente o nosso projeto através de que tem nosso projeto, tenha a documentação com a aparência limpa, clara, simples, tá? Intuitiva, não misture muito código, muita questão técnica, né, do projeto em si no momento da documentação, tá? Isso fica no notebook, isso fica nos seus códigos Python, tá? Mas na documentação é importante que você tenha uma aparência limpa, simples, tá? Clara, que obviamente seja atrativa para as pessoas ler, principalmente recrutadores e pessoas da área que às vezes não são profissionais técnicos, tá? Então vamos lá, o objetivo, eu quero me referir à questão do perfil profissional. Então se você está planejando se tornar um cientista, um engenheiro ou um analista de dados, obviamente você vai ter que definir qual dessas áreas você quer dar um determinado foco e aí, se você, por exemplo, quer fazer a documentação do seu projeto, mas quer dar uma ênfase, um destaque maior para a parte de engenharia de dados, né? Se o seu objetivo é se tornar um engenheiro de dados ou atrair a atenção de recrutadores para cargos de engenheiro de dados, engenharia de dados, você vai dar um destaque maior nas atividades que se refere ao engenheiro de dados nesse determinado projeto. Então, se você está desenvolvendo um projeto que ele contempla etapas da engenharia de dados, além das etapas de análise e ciência de dados, assumindo um projeto end-to-end, né, um projeto fim a fim, é importante que você dê mais ênfase na parte de engenharia de dados. O que é isso? Você vai documentar mais a parte de arquitetura de sistemas, componentes, tá? Então, se você trabalhou com um determinado componente, como um sistema de data lake, para implementação do data lake, persistência de dados e gestão dos dados, você vai explicar por que daquela tecnologia, tá? Se você teve vários componentes, trabalhou com ambiente em containers ou trabalhou com alguns ambientes, comunicação entre esses ambientes, você vai destacar tudo isso, né? Falar do porquê desses componentes, né? Do porquê daquela determinada arquitetura, levando em consideração performance, desempenho, escalabilidade, tá? Custos, tá? Então, se você for dar essa ênfase na parte de engenharia, você vai destacar mais isto durante a documentação do seu projeto. Já se você está documentando o seu projeto e o seu objetivo é ser um cientista de dados, você vai procurar dar mais ênfase na produção de insights, você vai procurar dar mais ênfase nos métodos e algoritmos e métricas de performance dos seus modelos que foram criados. Se o seu projeto contempla algum modelo de machine learning, obviamente, né? Você vai dar destaque na geração de insights, de geração de conhecimento, na parte de análise de dados, se você for um cientista de dados, e vai minimizar as outras etapas da documentação, até para você também não ter uma documentação tão grande, tão extensa, tão longa, que pode ser um pouco chata para as pessoas lerem, como eu disse, principalmente para as pessoas que não são da área, tá bom? Então, essa questão do perfil profissional, eu acredito que tem a ver com o objetivo, né, do porquê você está documentando o seu projeto, do porquê daquele projeto entrando no seu portfólio, é muito importante, tá? O segundo passo é a questão da linguagem. É importante que você
Faça uma documentação que ela seja clara, objetiva, formal, persuasiva, né? Clara e objetiva, eu me refiro a ser uma linguagem direta, né? Uma documentação direta, sem muitos detalhes, sem muito rodeio, né? Uma documentação direta do que você fez naquele projeto, né? É importante que você tenha uma linguagem formal, evitar muitos memes, muitas gírias, algum certo de brincadeira, algum tipo de brincadeira, porque eu acredito que nesse ambiente, como você está pleiteando um possível trabalho e vai ser avaliado para isso, é importante que você mantenha uma seriedade para mostrar um profissionalismo, tá? E persuasiva no quesito que você vai deixar a sua documentação de uma maneira atrativa, né? Vai evitar algumas coisas que podem deixar as pessoas que estão lendo, como os recrutadores, perderem a atenção, né? E tudo envolve essa questão de ser uma documentação objetiva, clara, formal, tá? Persuasiva no quesito de ser atrativa, lembrando, deixando claro a questão de você juntar, né? Você levar em consideração o destaque que você quer dar durante a sua documentação. Se você quer ser um engenheiro, você vai dar mais destaque na parte de arquitetura, de componentes, né? de objetos e componentes, sistemas que fizeram toda essa integração e esse ambiente, esse fluxo funcionar. Tá? Se você quer ser um cientista ou um analista, você vai dar ênfase na parte de análise de métodos de machine learning, de métricas de performance, ou vai ser uma outra questão que a sua ênfase vai ser dada, né? O seu destaque vai ser dado. Tá? Questão de linguagem também, a gente entra aqui em um aspecto de idioma, então eu acredito que se você está pleiteando uma vaga ou quer deixar o seu portfólio interessante para as vagas aqui no Brasil, eu acredito que você deve escrever em português, porque, como eu disse, vai ter pessoas que vão avaliar o seu currículo, que podem avaliar o seu portfólio, podem não entender a língua inglês, né, o idioma inglês, então é importante que você deixe em português. Já se você, obviamente, quer tentar vagas, quer pleitear um trabalho fora do país, aí, obviamente, você vai escrever no idioma que é o do seu interesse, tá? Até para mostrar a sua proficiência no idioma, proficiência na língua, tá bom? Mas se for para cá, se for para aqui para o Brasil, participar das vagas aqui no Brasil, eu acredito que é mais interessante você escrever no idioma em português. Se você tem a proficiência também em outras línguas e quer escrever em mais de uma língua, ótimo, você pode ter mais uma versão do seu portfólio em outro idioma, que você atende os dois requisitos, tanto para as pessoas que estão de fora, né, tem em outro país, que estão vendo seu portfólio, vendo os projetos e pode se interessar em te contratar, como também as vagas aqui no Brasil, tá bom? Então, beleza, já falei aqui do objetivo e da linguagem, que é importante. Pontos importantes que parecem simples, mas algumas pessoas têm dúvidas, são ferramentas para a documentação, para a criação dessa documentação do projeto no portfólio, é a ferramenta Git, né? O Git ele tem um suporte para códigos no formato, na linguagem Markdown, então você consegue documentar utilizando o Markdown e aí você coloca títulos, subtítulos, consegue colocar ícones, formatações ricas também no Markdown do GitHub. Então, uma vez que normalmente o seu projeto vai ter um determinado repositório no Git para armazenamento de códigos e artefatos, pode ser interessante você fazer a documentação também do seu projeto naquele arquivo README do seu repositório, né, o arquivo principal do seu repositório ali, e manter toda a riqueza também da formatação Markdown. Já vai estar no GitHub, vai ser um link onde o próprio recrutador, as pessoas que estão te avaliando, tem acesso ali aos códigos, notebooks, artefatos, bases de dados, arquivos, em geral que foram gerados, e também tem a documentação do seu projeto já ali naquele formato Markdown, tá? Então o GitHub é uma ótima ferramenta. Outra ferramenta interessante que você pode trabalhar também, pode utilizar para gerar algum tipo de gráfico é a Excalidraw, que é muito legal, vou clicar aqui para você, caso você não conheça. Nessa ferramenta você consegue criar fluxos colaborativos, consegue criar imagens, olha que legal, você consegue criar imagens com poucos cliques, então é interessante para você desenhar um protótipo, para você desenhar uma determinada arquitetura, tá? Você pode usar ela na versão gratuita, já atende bem. E aí você pode usar essa ferramenta, fazer um determinado desenho, uma determinada exibição de uma arquitetura e salvar isso como uma imagem para colocar também no seu arquivo Markdown. Tá? É legal também, fica aqui uma dica. Por fim, a gente tem o Google Docs, que é a ferramenta para a gente escrever a nossa documentação. É importante você usar a ferramenta Google Docs para escrever a sua documentação, mantendo a formatação do próprio Docs, porque se você escrever isso de uma maneira muito rápida, muito amadora no GitHub, você pode ter erros, você pode deixar de citar alguns pontos importantes na documentação,
por não ser um ambiente propício. Então é legal você primeiro abra o Google Docs, escreva a sua documentação em detalhes, com calma, tá? Para depois você pegar aquele texto que foi gerado ali, né? Com a sua formatação e incluir aquilo no Markdown, incluir aquilo no arquivo lá no seu GitHub, tá? Por fim, uma vez que eu falei da linguagem, ferramentas e objetivo, agora eu quero falar com você da estrutura da documentação, né? Falamos aqui do objetivo, da linguagem, ferramentas, mais essa questão técnica e alguns detalhes, mas acho que o mais importante é a estrutura da sua documentação, o que você vai escrever na sua documentação. E eu estruturei aqui 4 passos simples para você estruturar a sua documentação, de forma que você escreva de uma maneira atrativa, de uma maneira interessante, que as pessoas tenham interesse e um entendimento completo do seu projeto, logo nas primeiras linhas. Então, seria a estrutura de primeiro começar com o objetivo do projeto, depois a solução proposta, os resultados e a conclusão. Tá? Essa estrutura ela é muito simples, eu detalhei aqui para você, para a gente ter um entendimento mais profundo. Então, no objetivo a gente faz uma breve introdução, né, do que foi aquele projeto, qual o problema que você resolveu, e aí você detalha o problema, o impacto de negócio. Se você tiver informações sobre o impacto de negócio daquele problema que você está resolvendo, mesmo que seja uma base de dados que você pegou lá do Kaggle, ou você pegou uma base de dados pública, todo base de dados, todo problema tem um impacto de negócio. Então é interessante você, mesmo de forma resumida, sucinta, explicar o impacto que aquele problema causa no negócio, tá? Aqui pensando no problema até então, e as métricas de resultado. E aí você avalia e mostra quais seriam os melhores casos, né? Quais seriam as métricas que você quer avaliar, né? Para definir se você teve um resultado satisfatório, positivo ou negativo com o seu projeto. Importante também, então aqui nessa seção objetivo, né? Seria um parágrafo 2 aqui explicando tudo isso. Na parte de solução propostas, você detalha e entra mais na questão de tecnologias que você trabalhou, quais foram as tecnologias empregadas para a resolução daquele projeto, qual a arquitetura. Mais uma vez, se você está trabalhando aqui pleiteando uma vaga, ou se seu portfólio é voltado para ser um engenheiro de dados, você vai entrar em detalhes aqui sobre essa arquitetura, qual a arquitetura que foi implementada, os frameworks que você trabalhou, né? Também que foram utilizados no desenvolvimento do projeto, quais foram os desafios técnicos, e deixar claro os desafios técnicos até para mostrar a sua proficiência, o seu conhecimento, a sua competência. É esse o objetivo final do seu projeto e da montagem do seu portfólio, obviamente, tá? Então é importante destacar quais foram os desafios técnicos, as soluções escolhidas e porquê de cada uma das soluções. É legal porque você mostra que você dominou aquela estratégia, aquela solução que foi desenvolvida. Isso faz muito e faz total sentido para quem está lendo, para quem está com interesse em te contratar e ter um profissional como você na equipe. Faz sentido por que você escolheu aquela solução. E por fim, os resultados que foram gerados. E aí a gente entra na questão dos insights que foram desenvolvidos, que foram descobertos, né? O conhecimento gerado a partir da sua análise, a partir do seu projeto, a partir do seu trabalho. Os problemas que você resolveu, né? Através de se for um problema utilizando uma modelagem, que você criou um modelo de machine learning, qual foi o problema, como você resolveu um problema de predição, um problema de estimativa, tá? De classificação, de regressão. Qual foi o problema resolvido, né, até então, uma vez que o problema foi detalhado aqui na seção objetivo. E, por fim, as métricas de performance. Aí você vai apresentar quais foram as métricas que você conseguiu atingir com o seu projeto, né? Quais foram as métricas do seu modelo de predição, tá? Que você atingiu para resolver o seu problema, né? E eu não coloquei aqui, mas fica também de sugestão você deixar um trabalho futuro. Fala, olha, a gente desenvolveu esse projeto, chegamos nesse resultado, mas com um trabalho futuro poderia ser desenvolvido essa outra questão também, poderia ser melhorado esse ponto, até porque não tem nenhum projeto que seja 100%, que ele tenha o que melhorar, o que aperfeiçoar. Todo projeto tem um ponto de melhoria, uns próximos passos. Legal você colocar também, né, como os últimos passos aqui, beleza? Uma vez que a gente entendeu a estrutura, eu vou mostrar para você a documentação de um projeto. Esse projeto foi o projeto que a gente desenvolveu no último Bootcamp de Data Science. Não sei quando você está vendo esse vídeo aqui, mas nessa data que eu vou postar esse vídeo, o último Bootcamp de Data Science, a gente desenvolveu um projeto para trabalhar com Human Resources Analytics, né, que é a análise de recursos humanos. Então a gente trabalhou com esse projeto e essa é a documentação que eu desenvolvi para esse projeto e seguindo exatamente essa estrutura: introdução, problema, impacto, métricas de avaliação de resultado, solução proposta, tá? Resultados, por fim,
a parte de conclusão, o resumo final, os benefícios alcançados e, como eu disse, as possíveis melhorias. Então, nessa documentação, que está aqui no Google Docs, eu começo aqui com os objetivos do projeto, tá? E eu detalho quais são os fatores de impacto no negócio, quais são os problemas que eu quero resolver. Depois a gente entra na questão das tecnologias, e aqui eu falo do que a gente desenvolveu nesse projeto, que foi um processo totalmente automatizado, né, utilizando o Apache Airflow, o Docker, o MinIO. Trabalhamos para análise de dados e machine learning com as bibliotecas Pandas, Scikit-learn, PyCaret, SwiftViz, Streamlit. Tá? Falei dos desafios técnicos, que eram arquivos em diversos formatos, tá? Sistemas em XLSX, em arquivos JSON, sistemas de gerenciamento de banco de dados. Por fim, eu finalizo com os resultados, né? Falo todos os exemplos aqui, os insights que a gente buscou, que a gente encontrou com os dados, tá? E depois finalizo com a conclusão. Antes disso, eu falo também na análise, na parte de resultado das métricas, tá? E sua avaliação, né, de performance, que foi o algoritmo Gradient Busting, tá? Tivemos uma performance aqui de 0,80 na curva ROC. E, por fim, eu faço a conclusão do projeto. Esse projeto eu trabalhei e coloquei na ferramenta de portfólio aqui da Stack. Então, esse projeto, para todos os assinantes da Stack, tem acesso a essa ferramenta de portfólio, mas se você não for um assinante, você pode utilizar o GitHub, como eu disse. Tá? Eu prefiro a ferramenta porque eu separo documentação de código, separo documentação de repositório, que eu acredito que fica uma visão mais limpa, mais agradável para quem está lendo. E nessa ferramenta eu consigo definir o nome do projeto, obviamente, entro com a documentação, mantendo toda a formatação, a documentação que eu mostrei aqui no Google Docs, eu trouxe para cá, tá? Mantendo toda a documentação do projeto. Eu ainda consigo linkar os serviços que eu prestei no projeto, que foi nesse projeto, que foi a criação de data lakes, a criação de data pipelines, a gestão de clustering, análise de dados, modelagem preditiva e transformação de dados, aqui de forma que um recrutador já consegue ver quais foram os serviços que eu prestei nesse projeto e, obviamente, eu tenho competência para prestar em uma determinada empresa e um trabalho. E também eu consigo linkar quais foram as habilidades desenvolvidas nesse projeto. Então, nesse projeto, a gente desenvolveu habilidades como a linguagem Python, aperfeiçoamos também as bibliotecas como Pandas, Apache Airflow, Streamlit, MinIO, Docker. Mais uma vez eu linko tudo isso aqui de uma maneira interessante, atrativa, né? Tá destacado aqui as habilidades desenvolvidas, tá? Todas as bibliotecas que trabalhamos. E por fim eu consigo também subir uma galeria para o projeto, que é as imagens que foram desenvolvidas nesse projeto. Então eu posso mostrar aqui que essa imagem com a listagem de tecnologias que a gente trabalhou no projeto, tá? Esses gráficos de distribuição, aqui nesse caso da satisfação do funcionário, do empregado, mais gráficos que a gente desenvolveu ao longo do processo de análise de dados, com o número de projetos e nota de avaliação. Tá? Então, o overview geral da solução, que foi um projeto que partiu do zero aqui, da análise e entendimento do problema, passando por todas as etapas, o nosso Data Lake desenvolvido e, por fim, a ferramenta de visualização de dados. E os grupos também de empregados que foram criados ao longo também do processo de análise de dados. Ou seja, eu mostro aqui quais os artefatos que a gente gerou no final do projeto a partir dessa etapa de galeria, que eu também subo aqui para essa ferramenta. Por fim, eu tenho aqui o link que vai para o código-fonte do projeto, que aí sim eu tenho os artefatos como notebook, como bases de dados, códigos, tá? Perfeitamente aqui para caso a pessoa que esteja te avaliando queira ver esses códigos, né? E aí vai para o GitHub, tá? Então essa ferramenta é interessante porque a gente tem aqui, como eu disse, de uma maneira limpa, clara, a minha documentação, tá? Numa visão mais, vamos dizer assim, sem tanto ruído como se estiver misturado com muito código, normalmente a gente vê aí nos GitHubs, né? Eu acredito que dessa forma está mais interessante, mais objetiva para quem está lendo, né? Ter esses tópicos aqui da documentação completa e também esse formato mais estruturado aqui dos serviços prestados, habilidades envolvidas e a galeria com imagens. Beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, na estrutura de como documentar o seu projeto para o portfólio, do que é muito importante que não só você crie projetos para o seu portfólio, né, para preencher o seu portfólio e mostrar sua competência, como também você ter uma documentação clara, concisa, limpa, interessante, atrativa para quem está avaliando o seu trabalho. Tá? Não perca o interesse e consiga ler até o final, beleza? Espero que com essa estrutura que eu mostrei, com esses passos aqui, possa te ajudar na escrita e na documentação do seu projeto.
Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreva no canal também, que a gente sempre está trazendo vídeos interessantes aqui para te ajudar durante toda essa jornada. A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Forte abraço.